Bem, amigos, voltamos para mais uma quinta-feira, quinta de cinema, para comentar o último episódio, agora sim, último episódio de The Boys. Episódio esse que finalizou, finalmente, a série. E, cara, eles conseguiram, tá? Conseguiram ser piores que Game of Thrones. Esse final foi totalmente, assim, anticlimático, por mais que tenha dado definições em algumas coisas, algumas vinganças ou coisa parecida, eles conseguiram fazer do pior jeito possível, de um jeito tosco, chato. Mas a gente tá aqui pra comentar sobre esse final, né? Infelizmente a gente acabou, pelo menos eu acabei assistindo a série como um todo. Mas se eu tivesse um desejo pra fazer pra mim mesmo do passado, cara, não se envolve com isso não, tá? Para na segunda temporada, ali tava a época de ouro. Não vai mais pra frente não, que a coisa só piora no decorrer da temporada. E é muito curioso, né, pensar que, obviamente, o principal culpado disso tudo é o Eric Kripke, que é o diretor, criador dessa série, justamente o mesmo criador de Supernatural. E Supernatural sofre da mesma doença de The Boys, de ter um final, sim, muito ruim, anticlimático, sabe? É aquela situação, principalmente no universo de The Boys, que você sabe que todo mundo vai se foder em um determinado momento, só que esse se foder só acontece para dois personagens dos principais. Pelo menos nisso, a final das HQs foi um pouquinho mais original, foi um pouquinho mais fiel, em que lá todo mundo morre. Bem melhor do que realmente o final de The Boys. Mas estamos aqui para comentar, falar sobre cena a cena, por mais que não seja um quadro de cena a cena, eu tive que separar em cena a cena porque são muitas coisas pra gente poder comentar. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Iniciaremos com a primeira cena de The Boys, ou pelo menos desse episódio aqui, foi o enterro do francês. E o que eu já estreiei logo de cara foi o Hughie puxando a palavra para poder falar algumas palavras de homenagem ao francês, como se o Hughie conhecesse muito bem o francês. Tendo ali Billy Bruto e Leitinho, que esses sim conheciam muito melhor o francês do que o próprio Hughie. Então, na minha opinião, não faz o menor sentido ele puxar esse tipo de palavra. Mas assim, eu entendi o porquê é ele, porque ele é o personagem principal e ele que tinha que tomar essa dianteira, né? Confesso que nesse momento foi o único, assim, a única situação da série que dessa temporada como um todo que eu achei engraçado, tá? Porque me tirou um riso. Na hora que o Rio começa declarando, como se fosse um testamento, as últimas palavras do francês. E ele falando, cara, eu queria declarar pra vocês que eu vi o cu de todo mundo. E aí ele começa a descrever como ele viu o cu de cada pessoa. Cara, isso aí realmente é muito bom. Mas as outras, o resto, eu acho que poderia parar por aí, sabe? Mas de repente começa a prolongar a piada. É isso que, infelizmente, The Boys perdeu a mão. Que não soube aproveitar tão bem as piadas que eles têm, as oportunidades. É um prolongamento de piada, um prolongamento de uso de palavrões, que você fica, tá, beleza, cara, agora já perdeu a graça, já não precisa continuar com isso não. Mas, inicialmente foi isso. Tivemos também a cena do Capitão Pátria indo encontrar o Ryan, já que ele sabe muito bem onde que o Ryan tá, já que o Ryan não sabe esconder os seus rastros. A ideia, a princípio, do Capitão Pátria era falar com o Ryan porque, como ele tem essa ideologia dentro dele de se tornar Deus, ele precisa que o filho dele entenda, não estrague os planos dele, obviamente não estrague a imagem dele, e que talvez possa, junto com ele, rumar esse caminho de endeusamento. Mas é óbvio que o Ryan iria recusar, porque ele meio que odeia o Capitão Pátria. A situação talvez seja que a série, pelo menos esse último episódio, tentou encaixar, foi trazendo esses personagens que eles deixaram de lado, mas tentaram aproveitar no final. Teve alguns personagens que eles não conseguiram. São eles, os personagens de Gen V, que não fazem o menor sentido estarem nessa série. Apareceram, acho que 2 episódios, tendo, sim, sentido algum. Não faz o menor sentido, não foram utilizados. Ninguém sabe o que esses personagens estão fazendo na série de The Boys. Mas apareceram 2 episódios aí pra ter umas conversas meio estranhas, muito chatas. Então, realmente, até o pessoal que tava querendo defender esse final de The Boys ficou frustrado pelos personagens de Gen V não serem utilizados. Então, eu achei muito engraçado tudo isso. Voltamos para o grupo principal. A Sábia começa a provocar a Químico
tentando testar pra saber se ela realmente conseguiu adquirir o mesmo poder do Soldier Boy. É óbvio que eles não teriam a genialidade de descongelar o Soldier Boy e utilizar ele por um último momento. Tiveram que realmente colocar essa narrativa que a Químico conseguiu adquirir o mesmo poder do Soldier Boy sendo exposta minimamente à radiação. Cara, assim, é um roteiro preguiçoso, sabe? É difícil assistir a série e não criticar o roteiro, cara, porque são diálogos ruins, estilos mal feitos, assim, tudo muito mal feito, cara. Preguiçoso, realmente. Eu acho que a palavra certa pra esse final de The Boys é a preguiça que os diretores, ou o diretor, o Eric Kripke, teve em produzir, porque, cara, muito ruim, tá? Muito ruim. Então, a Químico desperta o poder, um Super Saiyajin, né, novo, né? Mas ela consegue, sim, manifestar o mesmo poder de Soldier Boy, tira os poderes da Sábia, o Billy Bruto fica feliz com isso, porque agora ele tem uma arma pra usar contra o Capitão Pátria, e aí eles decidem ir em direção à Casa Branca, porque é lá que o Capitão Pátria está fazendo o seu pronunciamento divino, né? Uma cena bem legal na própria Casa Branca é o Capitão Pátria confrontando o Profundo, porque o Profundo ainda acha que tem algum tipo de moral com o Capitão, mesmo depois do Capitão ter destituído os 7, ter realmente acabado com tudo. E o Capitão chega assim, bem pertinho dele e fala: cara, você é uma praga, você é tudo aquilo que eu não queria estar perto de mim. Então isso acho que chega e bate diferente em cima do Profundo, né? Aqui é a cena, obviamente, do Billy Bruto e do pessoal invadindo a Casa Branca e tá, assim, eu já vou começar daqui, eu poderia esperar um pouquinho mais, mas eu já posso começar aqui, já que eles já estão dentro do estabelecimento da Casa Branca. Ali algumas pessoas já tinham essa ciência, Ashley e o pai, ainda não sei o nome certo dele, mas vou chamar de o pai. E eles montaram uma armadilha para pegar o pessoal. O que eu acho mais estranho é que o Capitão Pátria está na mansão. E em nenhum momento ele usa sua super audição, né? E isso vocês vão entender que é algo recorrente. Porque é uma habilidade inata do Capitão Pátria. Sim como visão de raio-x, como também a super audição. E aí o pessoal vai, tipo, um pessoal igual do Billy Bruto, invade a Casa Branca e o Capitão Pátria não ouve ninguém, não ouve nenhuma confusão, porque eles fazem um regaço dentro da mansão. Então, sim, igual eu falei, são situações cada vez piores que, na minha opinião, muito desleixadas e preguiçosas. Então, o pessoal do Billy Bruto é emboscado e a Ashley acaba salvando eles por um ato de loucura, de sentido de justiça, não sei, ela vai lá e acaba salvando eles dessa armadilha, indica eles para o salão correto, o salão oval, né, no caso. O primeiro confronto que a gente tem, talvez a primeira vingança, é entre Luz Estrela e Profundo. Eles têm essa batalha entre os dois para justamente fechar um ciclo de que, como a Luz Estrela, quando ela entrou no set, foi abusada pelo Profundo, acredito que nada mais justo seria ela acabando derrotando ele, mas o certo seria ela matando ele mesmo. O mais estranho, e aí que eu falo que é difícil o cara não criticar o roteiro, porque assim, a Luz Estrela tem a capacidade de utilizar a energia de sua volta e com certeza concentrar ela pra dentro de si, e assim ela fica mais poderosa. E ela vai levar, tipo, os dois estavam dentro da mansão da Casa Branca, eles ambos saem voando, que ela tem a capacidade de voar, o Profundo não. E ela acha de bom tom brigar com o Profundo, tipo, voar muitos quilômetros e ir direto pra uma praia. O cara que é conhecido por conseguir comandar os mares, sabe? Assim, é de um, assim, de um... É ridículo. Seria muito mais legal, se você quer realmente dar sentido a essa cena, a Luz Estrela levando o Profundo para um local que ela tem vantagem, porque é ela que vai confrontar ele, e o Profundo conseguindo escapar e buscando um local que ele tem vantagem, que é as águas, para depois ele se tocar que até os mares ele tá proibido de entrar. Que é outra situação, sim, muito ridículo, porque a Luz Estrela dá esse combate com ele e manda ele pro meio da água. Ela até fica assustada, porque ela fala, pô, fiz cagada, porque agora no mar o Profundo tem vantagem.
Mas as criaturas marinhas percebem que o profundo está ali e aí atacam ele. Pô, eu fiquei pensando que poderia ser várias cenas interessantes, inteligentes. Poderia até usar como base ataque de tubarões ou coisa parecida. Eu pensei, pô, vai ser um negócio bem cabuloso, mas não. A decisão preguiçosa foi de um polvo em volta dele e perfurar ele. Um profundo que, na teoria, já que é um cara que tem essa capacidade de de respirar embaixo d'água, vida marinha, nadar que nem uma criança dentro da água, sabe? É assim, é muito estranho, sabe? Um cara que tem uma super proteção, é envolto de sei lá, de superpoderes. Fica até estranho de tentar rebater isso, porque é decisão ruim atrás de decisão ruim. Como que um simples animal vai conseguir ferir o profundo, entende? Até mesmo o ataque de tubarões, que eu falei que seria interessante, não faria sentido, já que o profundo tem a sua, como base, uma super defesa da sua pele, coisa parecida. Então, né? Igual a justificativa que eu vi no Twitter, do pessoal querendo falar que talvez o profundo não tivesse uma super proteção. Cara, a Luz Estrela vem com ele da puta que eu pariu voando e joga no meio da praia do chão. Se ele não tivesse uma super proteção ali, ele já teria sido esmagado totalmente. E não é o que acontece. O profundo mal sofre qualquer tipo de dano com esse ataque da Luz Estrela. Então, não tem nenhum tipo de justificativa que defenda essa situação de The Boys. E calma, gente, que daqui pra frente só piora, tá? São situações assim. Eu acho que o Eric Rippey falou assim: dane-se os roteiristas, dane-se qualquer coisa de lógica, eu só quero finalizar logo isso e chega. Porque o finalzinho ruim, tá? Meu Deus do céu. O próximo confronto foi entre Leitinho e Hughie contra o pai. E eles tiveram a brilhante ideia de ter uma resolução parecida com o que foi WandaVision, que já foi criticada na época, que aquilo não fazia sentido. Nesse caso, a mesma coisa. O pai tinha recebido esse tipo de bola, que eu não vou querer falar sobre o que é isso, super protetor. Então, na teoria, aguentaria, obviamente, o seu super poder de voz, de que ele tem uma voz igual a da Canário Negro. Me lembra muito a Canário Negro. E aí, qual que é o problema nisso tudo? Tá, a bolinha aguentar o grito dele é uma coisa. Mas o Leitinho tem superpoder pra aguentar o impacto que a voz dele causa? Não. Então, o certo nessa cena era na hora que o pai gritasse, a bolinha fosse voando principalmente na direção do Hughie, que o Hughie tava na frente dele, arrancando pela velocidade do ato os braços do Leitinho. Isso faria muito mais sentido. Mas não, tem que manter todo mundo vivo. Igual eu falei, infelizmente The Boys é uma série que esqueceu a sua essência, que é justamente fazer com que as pessoas se deem mal. Não é uma série que você quer ver as pessoas se dando bem. Você não quer ninguém ver se dando bem nessa série. O pessoal tem que se dar mal. Só que nesse caso, esqueceram totalmente a lógica e abraçaram a irrealidade, que é no caso dele gritar, a bola ia tampar a boca dele e explodir a cabeça dele. Cara, assim, é igual eu falei, é preguiçoso. Isso não faz o menor sentido. Mas tá ali. Tiveram a capacidade de filmar isso. Eu acho que é essa a minha indignação, sabe? Ai, cara, é muito ruim, tá? É muito ruim mesmo. E por fim, talvez o confronto final. Não, o confronto final, vai. O próximo que acontece entre eu e Billy Bruto é uma piada. O confronto final entre Pátria e Billy Bruto. Eu confesso que eu até gostei. Algumas cenas, achei interessante. O Capitão Pátria tava dando seu pronunciamento de que agora ele é a voz divina do mundo. Até que o Billy Bruto invade a sala com tudo e o Pátria fica, beleza, finalmente eu vou ter o meu confronto com o Billy. O que eu já havia comentado antes, e volto a repetir, já aconteceu um monte de coisa nessa Casa Branca e o Capitão Pátria em nenhum momento ouviu nada. É muito estranho, tá? E principalmente no episódio anterior, que o francês dá 2 toquinhos leve na parede ou na porta e o Capitão Pátria já chega logo de imediato. Aqui, no caso, ele ficou surdo. Não conseguiu ouvir nada. E se você quiser vir defender a série falando, mas aí as paredes são protegidas para ninguém possa ouvir. Primeiro, que eles são supers, então não existe parede anti-super. E segundo,
Na hora que o Billy estoura a parede, se você observar nos destroços, não tem nenhum tipo de encapamento, é tudo madeira. Então não tem pra onde fugir. Mas sim, a gente vai ter esse confronto. É um confronto até legal, mas, igual eu falei, infelizmente, por um roteiro ser tão preguiçoso, muitas coisas não fazem o menor sentido. Primeiro, o Capitão Pátria, sabendo que a Químico tem o poder do Soldier Boy, dá um raio laser nela e ela simplesmente tanca. Sendo que nessa mesma temporada ele conseguiu com o mesmo raio laser cortar ela ao meio. Sabe? Tomada de decisões que a gente sabe que o Capitão Pátria, assim, se você pode querer falar que ele é um bebezão e tudo mais, super concordo. Mas normalmente em combate, ele é um cara interessante, ele sabe usar bem os seus poderes. A gente viu muito bem, acho que foi na temporada anterior, a batalha de Capitão Pátria contra o Huey, o Billy Bruto, ambos com poderes, e o Soldier Boy. E ele conseguiu de um jeito inteligente se livrar dos três. E aqui ele não vai conseguir tancar a Químico e o Billy Bruto? Desculpa, tá? Desculpa, é realmente querer forçar muito uma narrativa bem fraca. E depois, na hora que o Capitão Pátria tenta escapar daquele local, chega o Ryan voando pelo céu e até confronta ele e impede que ele consiga fazer isso. Foi interessante, foi legal, mas esse momento aqui, em que o Billy Bruto fica pedindo pra Químico, vai, solta o seu raio, e ela fala, não consigo, e ela começa a ter visão do francês falando, o que eu tenho dentro de mim é raiva. E aí o francês chega, mas você não precisa de raiva, você precisa de amor. Pô, vai tomar no meio, puta que eu pariu, cara. Que é isso? Virou romance agora, The Boys? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor, como se fosse assim, os dois realmente sempre se amaram. Aham. Sei, até parece que a gente não assistiu os outros episódios anteriores ou temporada anterior, que eles estavam cagando um pro outro, né? Mas tudo bem. Acontece a situação, a Química consegue soltar o seu famoso raio, acerta todo mundo, e o Capitão Pátria principalmente. Nesse momento eu gostei. Gostei porque eu acho que o Capitão Pátria se tocou, que tanto ele como o Billy estão sem poderes. E na parte humana, o Billy Bruto tanca, assim, supera o Capitão Pátria com muita facilidade. Principalmente porque o Capitão Pátria é muito dependente dos seus poderes. Então no momento que ele tenta soltar o raio laser e não consegue, e tenta voar e não consegue, é o momento que ele entra em desespero. Porque ele não consegue fazer nada se não for utilizando seus poderes. Ele sabe que ele literalmente é os poderes que ele tem. Sem os poderes, ele não é nada. Então a atitude que ele tem do tipo de entrar em desespero e implorar pela própria vida, eu acho tranquila, sabe? Porque realmente é o que iria normalmente acontecer. A parte dele chorar ou coisa porque realmente é um bebezão, também entendo. Agora, a galhofa de, não, pode deixar que eu chupo não sei o que, ou como não sei o que. Cara, assim, é igual eu falei, o pessoal, eles... que tá dirigindo a série, perde um pouquinho o controle da narrativa e você fica, pô, aí não, né? Não faz o menor sentido ele pedir por isso e achar que o Billy Bruto iria concordar com isso, sabe? Mas o Billy, pô, nossa, o Billy regaça ele, cara. Dá vários socos e tal, acho isso uma cena bem legal, bem impactante mesmo. Pro final, ele enfiar acho que é pé de cabra que chama aquele instrumento, no meio da cabeça do Capitão Pátria e abrir ela por completo. Então, é o fim de um grande personagem, que é o Capitão Pátria para essa série. Não à toa, quando ele morre, e eu olho pro relógio, pro time do vídeo, eu percebo que falta meio vídeo ainda. Tinha dado, acho que 40 minutos, e faltava ainda uns 20, 30 minutos para terminar o episódio. Eu pensei, tá, e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? Qual vai ser o grande vilão da história? E no caso, o grande vilão é o Billy Bruto. O grande plano deles, a grande estratégia de utilizar esse último episódio é transformar o Billy Bruto, que de longe é um herói, porque ninguém mais gostava dele, se tornar no grande vilão, talvez, do grupo, em que ele planeja tomar pra si toda essa situação. Óbvio, acontecimentos tendem a acontecer, né? No caso, é até um pouco redundante esse tipo de frase, porque o Billy Bruto tenta falar com o Ryan pra eles poderem morar junto, ou coisa parecida. O Ryan acaba recusando ele, porque sabe que o Billy Bruto também não é flor do que se cheire. O Billy perde o Terror, que é o cachorro que ele se importa muito, só que
a série trabalhou isso tão mal que a gente meio que não tem esse apego e entendimento pelo fato do Billy perder o terror e saber que realmente esse é o motivo pra ele querer ferrar com todo mundo. Então, por isso que eu acho que a série trabalhou isso muito mal. É óbvio que a gente fica sensibilizado porque é um animalzinho. Pô, eu tenho cachorro, quando eu vejo um cachorro morrendo, eu fico triste por causa disso. Mas no caso do Billy, por tudo que ele já fez, não vejo tanto sentido nisso, não. Eu acho que algumas pessoas até comentaram que nas HQ o terror tem mais participação, então talvez o impacto da sua morte seria bem mais relevante pra história. No caso aqui de The Boys, não faz muito sentido, porque terror apareceu poucas vezes, e das vezes que apareceu, a gente só tentou ignorar mesmo esse acontecimento, porque não faz o menor sentido pra série. A gente não é isso que a gente tá querendo ver assistindo The Boys. Então o Billy toma a sua grande decisão de se tornar realmente o vilão e soltar. Eu pensei que ele ia tentar soltar esse vírus no mundo mesmo pra realmente matar todos os super. Eu fiquei pensando como que ele poderia fazer isso, qual seria a melhor maneira, ou o melhor plano por parte dele de conseguir liberar esse vírus para que conseguisse afetar o máximo de supers ou todos os supers do mundo. Mas a grande decisão dele foi ir pra Vogue, ou VOT, e soltar o vírus lá. Eu falei, vai se danar, velho. É sério isso? Tipo, ele vai infectar só o prédio. Aí na cabeça dele ele fala, eu vou soltar esse vírus aqui, infectar o prédio todo, do prédio todo eles vão infectar outras pessoas. Primeiro que ele nem sabe se o vírus consegue realmente ser tão, assim, infectuoso, ou conseguir realmente ser transmitido para outros seres, outras pessoas ou coisa parecida. E, cara, sério, esse era o grande plano dele de conseguir destruir tudo? Um cara que, na teoria, sempre teve grandes, bons planos para enfrentar os supers. Tudo bem que nessas últimas temporadas os planos deles foram as coisas mais horríveis do mundo, né? Vamos ter que concordar que os The Boys têm se tornado cada vez mais burros, principalmente no decorrer das temporadas. Igual eu falei, quando você cria um personagem muito inteligente igual a Sábia, quando o roteiro é ruim, o roteiro é preguiçoso, fica exposto que é um personagem que é muito ruim. No caso de The Boys, é a mesma coisa. Quando você tem personagens muito inteligentes que conseguem bolar bons planos, quando o roteiro é preguiçoso e ruim, fica exposto que o cara que tá dirigindo essa série é um completo... Pra não ofender, tá? Eu não vou ofender, vou me resguardar pra não ofender o Eric Kripke. Acontece então um confronto entre Hughie e Bruto, porque o Bruto sai em direção a VOT e o Hughie persegue ele. Então, a brilhante ideia do Hughie é enfrentar o Billy Bruto no braço. O Hughie enfrentar o Bruto no braço. O Hughie enfrentar o Bruto. Não, cara, isso aqui é uma piada, pô. Isso aqui é fora de série, mano. O Hughie tendo a possibilidade de falar pra Luz Estrela que o Billy Bruto sem poderes tá indo fazer uma catástrofe que pode matar ela a qualquer momento, toma a decisão de ir sozinho com uma arma e enfrentar o Billy Bruto. E, assim, vou até falar pra vocês, cena legal dos dois se confrontando, mas pelos golpes que o Billy aplicou no Hughie, cara, era pra ter desmaiado o Hughie muito antes de tudo isso acontecer. Não faz o menor sentido o Hughie conseguir aguentar tanto os golpes do Bruto. Não tô nem falando em quesito de super ou não super, não é isso. Eu tô falando dos golpes de um ser humano contra o outro mesmo. O Hughie não é um personagem, ou mesmo não é uma pessoa resistente. Ele é muito fraco à dor. E nesse caso, os golpes que o Bruto aplica nele, pelo amor de Deus, cara, são situações que eu falo, mano, aqui ele desmaiou. E levantava. Aqui, agora que ele desmaiou. E levantava. Eu falei, tá, beleza, foda-se. Só querem realmente fazer com que o Hughie consiga aguentar os golpes do Bruto. Porque não faz o menor sentido. E a decisão da série é colocar que o Billy Bruto não puxa o gatilho pra soltar o vírus, porque ele vê no Hughie o seu irmão, no caso, né? Que, na minha opinião, isso eu quero criticar também, ambos nem se parecem. Nem isso eles tiveram a capacidade de fazer na série, de pegar personagens que se parecessem, ou atores que se parecessem, pra pelo menos fazer sentido. Não, foda-se. Coloca qualquer moleque lá que vai falar que parece com o Hughie, e por isso que o Billy Bruto não vai puxar o gatilho, e o Hughie vai lá e vai meter uma bala no Billy Bruto.
É até engraçado, ele atira e depois logo em seguida já pede desculpa. Tá, tudo bem. É aquela famosa situação que a gente tem que aturar. De que o Huey venceu e matou o Billy Bruto para poder salvar o mundo todo. Já no funeral de Billy Bruto, né? Tem a situação de que todos eles estão reunidos e mais uma vez é o Huey que puxa a palavra, tendo Leitinho, o cara que acompanhou por todo lado o Billy Bruto. Mas quem vai falar é o Huey. Nossa, cara, assim, é uma forçação de barra fora do comum. E o que eu queria comentar com vocês, e isso é um pouquinho off-topic, é que, cara, o que aconteceu com as estrelas aqui? Olha essa cara, mano. Meu Deus, tá parecendo um guaxinim, irmão. Na hora que eu olhei isso na cena, eu falei, caralho, que porra é essa, velho? Até pausei o episódio. Falei, meu Deus do céu. Que isso, mano? Parece que quanto mais tempo passa a série, mais feia a Luz Estrela vai ficando. Isso aqui é algo que me deixou um pouquinho apavorado. Mas tivemos os finais felizes, né? O Leitinho finalmente consegue se casar com... Volta pra sua família, né? E aí a pergunta que eu te faço, o que o Ryan tá fazendo aqui? Qual que é a relação do Ryan com o Leitinho? Quando foi que o Leitinho virou, entre aspas, uma pessoa importante pro Ryan estar presente nesse momento de casamento? Fala pra mim. Isso nunca aconteceu, cara. É só falar, Ryan, vai lá. A gente não sabe o que vai fazer com você? Vai lá. Fica lá, fica aí de figurante aí do lado aí. Acho que ninguém vai te perceber, não. Acho que essa foi a tomada de decisão por parte deles. A outra foi a Químico, possivelmente indo pra França e comendo pão francês, isso aí, foda-se. E por fim, o Huey e a Luz Estrela ainda confrontando, acho que bandidos ou coisa parecida, a Luz Estrela tá grávida. E o grande posicionamento por parte do Huey é mandar a sua esposa grávida enfrentar perigos. Cara, assim, é uma série que eu falo, mano... Puta que eu pariu, vai, fecha o caixão logo, termina logo isso, porque vai de mal a pior, sabe? Tudo bem, todo mundo pode falar que ele recusou o pedido do presidente de ele se tornar novo vigilante contensor, assim que fala, posso falar? A pessoa que vai conter, caso algum super saia do caminho, ou coisa parecida, mas... Meu Deus do céu, cara, que final terrível para uma série que poderia ser tão grandiosa. Então esse foi meu vídeo analisando do que foi esse último episódio de The Boys, cara. Que desprazer assistir The Boys. Mas finalmente acabou, chega, não preciso mais ficar assistindo The Boys, não preciso mais ter algum tipo de esperança que as coisas sejam boas, porque não vão ser. Vão ser as piores decisões possíveis. Queria parabenizar o Eric Kripke por ter arruinado uma das séries que poderiam ser uma das melhores. Porque a premissa de The Boys inicial é fantástica. Como seria os super-heróis na realidade, não romantizados. Numa situação que um super-herói tenta salvar alguém, na verdade ele acaba matando a pessoa. Que isso, se tivesse super-heróis, poderia realmente acontecer aos montes. Mas o final foi a coisa mais terrível possível. Eu até fui atrás do final das HQs, porque eu não li The Boys, mas eu fiquei curioso para saber como que foi nas HQs o final. E confesso para vocês que eu gostei mais da HQ do que da série. Porque pelo menos na HQ acontece o que a gente esperou em The Boys, que é todo mundo se ferrando. Não tem como você tá enfrentando o Super e se dar bem, e ficar na boa, ficar tranquilo. A merda toda tem que acontecer. E esse final de The Boys não teve merda nenhuma. Só foi um final de arco para alguns personagens de um jeito muito ridículo e corrido. Mas se você gostou do final de The Boys, cara, parabéns. Você consegue ter uns gostos muito peculiares. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!